Olá, voltamos com a pergunta sobre as tatuagens, como o Espiritismo vê a tatuagem. Então, o que a doutrina espírita nos diz a respeito? Continuando essa resposta, nós temos que buscar que, como espíritas, então somos cristãos e somos espíritas, porque seguimos os ensinamentos do Cristo que foram renovados através da doutrina espírita. E a orientação principal está nas obras básicas codificadas por Allan Kardec, que por sua vez, provavelmente, por terem sido escritas em uma época em que o costume de se tatuar não era assunto popularizado, não trazem nada específico sobre o tema. Porém, algumas curiosidades atreladas naturalmente ao tema podem ter não respostas diretas, mas outras que nos fazem refletir. Afinal, o Espiritismo detém o caráter moral, religioso, científico e filosófico. Moral, dito como religioso, porque vai interferir na nossa moralidade, na nossa transformação moral. Científico, porque sempre vai buscar explicações científicas. E filosófica, porque se debruça a refletir sobre os temas, sobre aquilo que somos, aquilo que estamos. Um exemplo de questionamento bem curioso seria sobre as tatuagens, elas interferirem ou não no corpo fluídico ou espiritual, que nós chamamos esse corpo fluídico ou espiritual, é chamado de perispírito. Será que após a morte do corpo físico existiriam remanescências no corpo perispiritual por causa da tatuagem? Bom, a questão de número 150b de O Livro dos Espíritos nos permite refletir. A pergunta é a seguinte: a alma não leva nada deste mundo? E a resposta dos espíritos: nada mais que a lembrança e a vontade de ir para um mundo melhor. Esta lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que fez na vida. Quanto mais pura ela for, mais compreende a futilidade do que deixou sobre a terra. Sendo a tatuagem traçada no corpo na vida física, ou seja, não sendo algo trazido desde o ventre da mãe como um sinal de nascença, nos é permitido interpretar que as tatuagens não nos acompanham na passagem ao mundo espiritual. Porém, a resposta da mesma questão diz que a alma leva a lembrança segundo o emprego feito na vida. Assim, por outro lado, no entanto, entretanto, nada nos proíbe de pensar que alguém que tenha tatuado em seu meio físico coisas as quais, por meio destas, tenha se tido por objetivo agredir de algum modo a si próprio ou aos outros, causando possíveis danos ou apego de ordem psíquica, caracterizando, como nos é dito na resposta, como lembranças, sejam elas de doçura ou amargor para o indivíduo em questão, possa então levar consigo as tatuagens no corpo perispiritual. Não como algo vindo propriamente dito do corpo, mas sim na forma de uma fixação mental, caracterizando grande apego. Olha, o Espiritismo nos ensinando que temos que nos desapegar cada vez mais. Existe uma obra chamada Evolução em Dois Mundos. É uma psicografia feita por Chico Xavier e Valdo Vieira, com colaboração de diversos espíritos. E existe então lá um capítulo que fala Retrato do Corpo Mental. Lá nesse texto, nós fomos buscar porque corrobora com essa nossa reflexão. Olha o que diz lá, abre aspas. Para definirmos de alguma sorte o corpo espiritual, é preciso considerar, antes de tudo, que ele não é reflexo do corpo físico, porque, na realidade, é o corpo físico que o reflete, tanto quanto ele próprio, o corpo espiritual.
retrata em si o corpo mental que lhe preside a formação. Vale destacar no trecho as palavras que dizem claramente que o corpo espiritual, perispírito, retrata em si o corpo mental, fornecendo maior subsídio para a nossa linha de pensamento de que não vai, então, interferir no corpo espiritual se aquele espírito não tiver, então, fixado em sua mente essa tatuagem. Contudo, no entanto, entretanto, vale sempre uma busca mais abrangente de informações sobre o assunto ou os assuntos que estamos estudando, como esse que é controverso, porque existem sempre bons argumentos de ambos os lados para defender ou ser contrário à prática. Segundo podemos levantar, ganhou grande quantidade de adeptos nos últimos anos e vem ocupando espaço também em reconstrução de órgãos deformados por doenças, em cirurgias ou em cicatrizes, servindo como um mecanismo de reconstrução da autoestima de homens e mulheres que tenham trazido consigo débitos, dívidas de outras vidas, que geraram deformações provenientes de variadas circunstâncias. Então, amigo, vamos pensar? Será que valeria a pena ficar discutindo se a tatuagem está sendo prejudicial ou se ela está contribuindo para algo? Vamos usar o bom senso? Até semana que vem, onde pretendo continuar a falar sobre este assunto.